tá? Então vamos aqui, né? Deixa eu só mostrar aqui a configuração dele, tá? Então é basicamente, né, o que os outros têm aí, só que aqui eu tenho uma configuração, tá? Que é essa configuração aqui, tá? Que são períodos que eu avalio, né, para estar fazendo as contas, para estar traçando as linhas aqui no indicador. Então assim, eu não altero, eu só altero quando, tá? Por exemplo, vocês estão vendo aqui o meu gráfico, né? A minha tela tem 2 indicadores, tá? Então eu tô em H1. O que eu faço? Esse indicador de cima, ele tá na configuração convencional, que é onde eu vejo H1. E aí eu quero ver um time frame maior, H2, na mesma tela, tá? Sem ter que abrir outra, né? O que eu faço? Como H2, né, é o dobro de H1, eu venho aqui no outro indicador e coloco o dobro aqui também, tá? Então assim, eu sei que esse indicador aqui de baixo, ele está me mostrando H2 e esse tá me mostrando H1, tá? Como que eu confirmo isso, né? Ó, vou colocar aqui o GBP-JPY e aqui eu vou colocar H2. Então eu consigo ver os 2 times aí na mesma tela, né? O que me ajuda a diminuir as telas aí, né? Fica mais fácil. Tá, então assim, a gente vê que aqui tem o mesmo desenho, né? É claro que nesse daqui ele tá um pouco mais suavizado por causa do time frame que nós estamos usando e o número de períodos, né? Mas você vê a princípio que é o mesmo desenho que ele faz aqui no H2 mesmo, tá? Então eu uso dessa maneira aí para me ajudar a ver o que está acontecendo no time frame maior, certo? E aí você vai falar assim, o porquê que você faz isso? E agora eu vou te explicar o porquê, né? Essa região central aqui é a região que a gente chama de preço de equilíbrio ou preço justo, tá? Então, o que acontece? As moedas, elas tendem a trabalhar o máximo possível dentro dessa região, tá? Por quê? Né? Para estar mantendo um preço coerente, certo? E aí o que acontece? Quando essa moeda fica mais forte, ela tende a romper essa região. Quando essa moeda fica mais fraca, ela vai romper essa outra região, tá? Então ela vai para baixo e aqui ela vai para cima, né? Aqui com força e aqui com fraqueza, certo? Mas ela vai tender a voltar depois, tá? O que acontece? É complicado operar essas regiões aqui. Isso eu estou falando da leitura do meu indicador, tá? É complicado trabalhar essa exaustão. Por quê? Porque quando você pega um movimento de baixa, que nem aquele JPY, aqui foi um movimento de baixa. Quando ele sobe para ir para dentro do box, ele vai fazer uma correção, tá? Então, às vezes eu pego, né? Eu vou comprar aqui que agora vai dar força no JPY. E não é assim, tá? Esse movimento aqui eu chamo de correção, tanto ele subindo, né? Vindo de baixo subindo, quanto ele vindo de cima caindo. Eu chamo de correção. Então, não é um movimento forte. É um movimento onde, se você pega 2 correções, né? Ainda, o que acontece com o mercado? Ele vai ficar consolidado. Entendeu?
Então, é complicado se operar essas correções, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente vai ver nítido isso, ó. GBP deu força, certo? E JPY deu fraqueza. A gente vê nesse instante aqui, deixa eu pôr uma linha aqui, ó. A gente vê nesse instante aqui, ó, que teve um desenrolar aqui, né? Teve uma fluidez aqui, ó. O preço só foi, certo? Quando eu pego força e fraqueza. Agora, se eu pego essa exaustão, né, contra essa exaustão, pegando esse movimento aqui de correção e esse aqui de correção, tá? Olha o que o mercado faz. Deixa eu colocar aqui a linha aqui. Olha aqui, ó. Ele faz o que eu falei, né? Ele consolida, ó. Tá? Então, é complicado, né? Pegar esses movimentos. É claro que se eu pegar, por exemplo, eu tô em H2, em H2 ele tá aqui embaixo, estourado, e, por exemplo, H4 ele tá aqui embaixo também estourado, tá? Então, quando tá dois time frames alinhados, dois time frames grandes, né? Essa correção ela acaba se tornando força, tá? Mas se, por exemplo, no H4 aqui eu tô descendo, eu tô caindo, né? E no H2 ele volta subindo aqui, isso aqui é só uma correção para ele descer novamente, tá certo? Então a gente vê isso acontecendo, né? Por exemplo, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Baixa, correção, baixa, correção para dentro do box, baixa. Aí aqui ele fez uma correção um pouco maior, tá? Então assim, por isso, aí só que quando ele cruza, né, essa linha aqui, ele começa a tomar força, o JPY. E é quando ele puxa aqui, tá vendo, ó? É quando ele puxa aqui, tá? Mas a princípio isso é uma correção um pouco maior, porque no time frame menor ele tá, no time frame maior ele tá de queda. Então a gente entende o que nesse caso aqui é uma correção maior. E aí se eu tô olhando H4 e eu vejo H1 fazendo isso, né? H4 ele tá caindo, H4 ele tá caindo e H1 ele faz essa correção, aqui eu posso entrar vendido, que aí o movimento vai ser fluido, entendeu? Aí o movimento vai ser fluido, né? O movimento vai ser mais fluido, não vai ficar lateralizado, tá? Então, por isso que nós fazemos aí a leitura em time frames diferentes, né? Para entender qual que é a tendência maior, qual que é a tendência macro aí, tá? Se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar, tá? Quem tá sem microfone, quiser escrever no chat também, pode ficar à vontade aí, certo? Então assim, o funcionamento dele, a princípio, é isso daqui, tá? Então isso se repete em todos os time frames. É claro que nos time frames maiores ele respeita mais essas regiões, né? Tá? Olha aqui, né? A gente vê aqui, ó. JPY veio de baixa, voltou para dentro do box, baixa, voltou para dentro do box, baixa. Aí ele faz uma correção um pouco maior que o normal, baixa novamente, volta para dentro do box, lateraliza, né? Mostra um pouquinho de força, lateraliza e vai, né? Aí aqui a gente faz um outro tipo de leitura,
tá? Que é a leitura por ciclo, tá certo? Como que é essa leitura de ciclo? Essa leitura de ciclo é o seguinte: a hora que a moeda ela tá dentro do box, deixa eu puxar um pouquinho aqui. A hora que a moeda tá dentro do box, né? Vamos supor que ela tá aqui dentro do box e ela faz isso, ela rompe a linha de baixo. Isso daqui ela começa a fazer um ciclo de baixa, tá? Então ela vai fazer, ela tá num ciclo de baixa. E aí quando ela faz isso, ela volta pro box, tá? E aí ela tende, né, a fazer esse ciclo novamente, tá? Principalmente se no time frame maior ele tá caindo, né? Aqui ele começa a cair no time frame maior, então ele vai voltar aqui no time frame menor para dentro do box para ele cair novamente. Então ele está em ciclo de baixa. Então a gente sempre vai buscar operações vendidas, né? Em ciclo de baixa a gente vai buscar operações vendidas. Operações vendidas quando de preferência? Quando a gente sabe que ele veio fazer uma correção e está dentro do box. Ou ele, né, fez uma correção um pouco maior, saiu do box aqui, e aí você vai falar assim, pô, não, agora ele começou um ciclo de alta, né? Ele começou um ciclo de alta nesse time frame menor, agora no maior ele está caindo. Então a gente entende que isso é uma correção um pouco maior. E aí aqui nesse momento, né, se você está na frente do gráfico, se você está monitorando, é o momento certo de você entrar numa venda. Que aí você pega o movimento sem passar calor nenhum. Tá? Tô indo muito rápido aí, tá dando para entender? Dá um alô aí. Por mim tá tranquilo aí, Jair. Tranquilo, né? Beleza. Então, opa, desculpa. É só isso que tem que prestar atenção, tá? O que acontece, né? Aí agora vamos falar dos time frames menores e maiores. Nos time frames menores, né? Quando no maior eu estou no ciclo de alta, no menor ele vai pegar fazer isso, né? Ó. Tá? O que acontece? Aí no time frame maior, ele vai vir e tal, e ele começa a fazer a correção no maior. Tá? Vamos entender o quê? Que essa correção aqui é no H4, vai. Quando no H4 começa a fazer uma reversão, aí a gente pode começar a pensar em buscar venda. Fala, Felipe, boa noite. Boa noite. Bom. Joia. Aí a gente pode começar a buscar venda, né? Mas quando ele tá estourado, ou quando ele, né? Ele já rompeu para baixo aqui no time frame menor e ele volta pro box. Aí a gente pode buscar venda no time frame maior, tá? Por quê? Porque uma correção em H4, ela vai durar, sei lá, umas 12 horas, né? Umas 12 horas, vai dar umas 3, às vezes até 4 velas de H4 aí. Então, assim, é um movimento, né, que você pode pegar uma venda sabendo que você vai, assim, vai ter uma fluidez, né? Não vai ficar travado o mercado, né? Mas entendendo o quê? Que no time frame menor ele começa um ciclo de baixa, tá? Geralmente quando ele começa a inverter assim em H4 é porque ele está começando, né? Esse ciclo de baixa, tá? Então, geralmente, quando faz isso em H4, no time frame menor, ele faz isso, ó. Ele fez a subida, ele desceu, aí ele tá subindo de novo, tá? Só que aqui ele já tá virando aqui, no time frame maior. E aí ele tá subindo de novo. Então, nesse momento que ele vira aqui, é o momento de eu pegar buscar venda, que eu sei que ele vai estourar para baixo, tá? No time frame menor.
E como que a gente faz essas leituras, né? Como que a gente vai pegando, entendendo isso, entendendo esses padrões, né? Dentro dos meus grupos ali, a gente vai fazendo essas marcações, né? A gente vai fazendo essas anotações. Fala, Santos, boa noite. O que eu esperava, né? Eu pensei que eu ia dar um programa assim periférico da coisa. Não, os caras me puseram na nobre. Tu diria que lá essa cultura é, vamos lá, Pode falar, quem é que tava falando aí? Ninguém? Só tava com o microfone aberto? Beleza. Então é isso que a gente tem que entender, né? E aí no... Desculpa aí, pessoal, tô com uma tosse, velho. E aí o que acontece, né? Aqui no Telegram, né, a gente tem aquele grupo onde tem bastante gente, mas aí tem os outros dois grupos que é o pessoal que está usando o meu indicador, né? Então aqui no grupo verde a gente troca ideia, tá? Posta resultado, né? Posta resultado, tal. Tem assim alguns que tá usando o indicador para scalper, né? Também não é só para portfólio, tá usando para scalper, enfim. E aí o pessoal vai pegando, trocando ideia aqui. E o outro grupo aqui, o branco, que eu tenho, é um grupo onde só eu posto. Então assim, eu posto as aulas, né? Posto algumas regras aqui que são dessas análises que eu estou passando para vocês. E também a gente vai anotando, eu vou anotando aqui os padrões, né? Como que estava o indicador, por exemplo, o que eu falei, né? Ah, se em H2 ele tá aqui embaixo e H4 ele tá aqui embaixo também, entende que ele vai reverter, ele vai fazer um movimento de força, tá? Então olha aqui, ó, isso aqui tá nos mostrando, né? Essa linha amarela aqui é a linha das 9 horas da noite do Brasil aí, tá? Né, 2 horas da manhã, 2 horas da manhã no MetaTrader. Então é onde que o que já estava sobrevendido em H2 já estava sobrevendido em H4. E aí durante a noite o dólar reverte com força, né? A gente vê aqui, ó, que ele estava em tendência de baixa, tá vendo, ó? Tendência de baixa em H2, tendência de baixa em H4, só que H2 e H4 sobrevendido, ele veio com força naquela noite ali, tá? Então, eu vou colocando aqui todos os padrões de como tava e como que se avalia, né? Por exemplo, aqui, ó, JPY em aqui H4. H4 ele tava caindo, ó, e H2 ele tava dentro do box. Então, foi onde ele caiu novamente aqui, tá? Então foi uma entrada boa aqui na queda do JPY. Então eu vou postando aqui esses padrões para que a gente grave, né? E pegue e entenda o porquê que está entrando e como que está fazendo, né? Tá? Então assim vai, né? Tem vários, né? Esses dias eu postei no grupo ali, falei, ó, CAD e dólar vai brigar pela fraqueza, né? E foi o que aconteceu durante a noite. Aí aqui eu explico a minha leitura, né? Por exemplo, aqui, ó, CAD, ciclo de baixa nos 4 time frames maiores. Vamos ver, ó. Aqui é diário, ó, ciclo de baixa. H12, ciclo de baixa. H8, ele está em ciclo de baixa. Ele está dentro do box, mas ele está em ciclo de baixa. H4, ó, ele está em ciclo de baixa. Ele saiu aqui, mas foi uma correção que ele fez, né? Um pouquinho maior, mas ele está em ciclo de baixa e ele já está lá em cima, tá vendo? Em H4, ele já está saindo do box em H4 e aí H2 ele já estava lá em cima virando para baixo, ó. E aí em H1 ele estava dentro do box, então ele subiu um pouquinho aqui e depois caiu, tá? Então eu explico aqui, né? Como é que tava, tal, ó. E foi onde que performou, né? A fraqueza do CAD
E do dólar aqui foi nesse dia aqui, cadê? Caramba, velho. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Eu até postei no grupo preto lá, né? Aqui, ó. Foi esse dia, ó. Boa noite. Estou vendo uma fraqueza no CAD para portfólio e vai disputar a fraqueza com o USD, né? E olha o que aconteceu. CAD e USD mais fraco. Tá? Os dois aí, né? Eu até brinco, né? Na mosca. Tá? Então assim, é simples fazer análise? É simples quando você treina, né? Quando você treina. Quando você começa a identificar padrão. Então não é colocando o indicador do dia para a noite na tela que você vai sair arrebentando, né? Eu erro análise às vezes, entendeu? Né? Eu erro. Acontece de errar. Isso daí faz parte. Mas aí o que eu faço? Eu tiro o print da tela, né? Todo dia, 9 horas da noite, eu tiro o print das telas, mando para mim, para eu ver como é que tava e mando qual que foi a minha análise. E aí no outro dia eu vejo se deu certo ou não. Se deu certo, opa, eu já coloco ali no grupo e falo, ó, essa análise deu certo, tava desse jeito foi essa leitura que eu fiz. Opa, deu errado, ó, deu errado porque tava essa situação, tá? Então é dessa maneira que eu faço aí. Então não é, né, o pessoal quer coisa milagrosa, não tem, tá? Não tem coisa milagrosa não. Não é do dia para noite que vai acontecer, né, que vai ter resultado monstruoso, tal, mas é com tempo aí e com análise bem feita, tá? Treinando, né? Tá certo? Então agora, alguma pergunta, alguma dúvida aí? Analisa hoje, parece cal NZD. O Wagner sempre se antecipando a tudo aí, ó. O Wagner Você é ansioso, Wagner? Fala pra mim aí se você é ansioso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só tirar esses objetos aqui, essas linhas, que aí confunde tudo. O Wagner sempre tá acompanhando aí a gente nas lives aí. Bora, vamos analisar aí hoje. Oh, caramba, fechei uma tela. Deixa eu abrir outra aqui. O que eu faço aqui, tá? Pra gente analisar, né? Eu pego aqui e coloco essas 3 telas, né? Coloco o primeiro gráfico aqui em H1, porque eu sei que aqui vai me dar uma leitura de H1 e H2. Coloco o segundo aqui em H4 ou H3, né? Coloco aqui em H4, que vai me dar aqui leitura de H4 e de H8 embaixo. E no último eu coloco aqui H12. H12 por quê? Porque no primeiro indicador ele vai me mostrar H12 e no outro vai me mostrar o diário, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza? Vamos lá. O Felipe que tá aqui, ele tá no nosso grupo lá, tá? Ele tá utilizando aí o indicador, já tá fazendo as análises sozinho, acertou JPY ontem, né? Até postou no grupo ali. Quem tá no grupo branco ali e no verde, né, que tá no grupo VIP, eu tô colocando como administrador lá no grupo preto para tá postando os resultados, tá? Então vamos lá, aqui deixa eu só acertar o ontem tom aqui. Eu falei, ontem tava mais fácil. Pô. Mais fácil não, tava mais visível, né? Aham. Ontem eu não consegui olhar,
que eu cheguei, era 10 horas, e aí já peguei e fui dar uma aula, né? Então aí eu peguei, tava dando aula, eu nem olhei. Aí depois tentei olhar, aí já tava cansado, falei, deixa quieto. Tá, aí o que eu faço aqui? A gente começa pelo AudiCAD, né? Olhar o Audi e olhar o CAD, tá? O que eu olho aqui, ó? Tá? O Audi em ciclo de baixa, né? Em ciclo de baixa no diário. Ciclo de baixa em H12, né? Vindo numa correção, tá? Em H8. Aí em 12 ele não pegou, não saiu do box aqui em cima ainda? Cara, ele tá em cima da linha, né? Ele tá em cima da linha, aí o que a gente faz? O que faz? A gente vê como que tá os times menores, né? Sim. Pra ver. Então, assim, ele já tá vindo corrigir, né? Ó. Então quer dizer que ele vai bater na linha e vai cair daqui, né? Uhum. Certo? Então ele já vem corrigindo, ó, ele já vem corrigindo em H8 e H4, né? Perfeito. H4 já tá dentro do box aí. H2 ele tá caindo, ó. Né? Em H2 ele tava em ciclo de alta, tá vendo? Uhum. Ele fez dois ciclos de alta aí. Né? Mas tá caindo, tá? Então assim, o Audi né? Para análise de hoje ele entraria num ponto aí de fraqueza, tá? Eu não vou falar qual que é o mais fraco por enquanto, né? Vamos só marcar aí. Mas o Audi tá num ciclo tá querendo mostrar uma fraqueza aí para essa noite. Felipe, se você não concordar, pode falar, velho. Não, tranquilo. De repente eu tô enxergando uma coisa aí que você tá vendo outra. A mesma coisa tá o CAD, né? Olha só. A mesma coisa tá o CAD, né? Praticamente né, tirando ali o diário, praticamente do mesmo jeitinho do Audi aí, né? Querendo os times menores, tá bem igual. Uhum. Né? O que acontece? Essa correção aqui, ó. Essa correção aqui, veja isso daqui, né? Ó. Veja isso daqui. Ele tá num ciclo em H8 aqui de fraqueza, né? Ó. Ele não saiu do box aqui, voltou, e ele não saiu do box aqui, voltou. Então a gente entende o quê? Que isso daqui foi uma correção um pouco maior, né? Sim. E agora ele tá caindo. Então a gente vai entender o quê? Que ele tá seguindo o ciclo de fraqueza do H8, do H12 e do diário, né? E H2 ele já tá caindo aqui, ó, né? Vamos lá. Então o CAD também entra nesse ciclo aí de fraqueza, né? Vamos ver o Euro e o CHF. Tava escrevendo, Wagner? Parou? Não veio a mensagem aí? Não chegou. Vamos lá, o Euro e o CHF, né? O CHF, ó, ele tá num ciclo ainda de fraqueza, né? Tanto no diário, ele tá numa correção, né? No diário e no H12, certo? Só que, olha só, né? Se ele tivesse embaixo no H4, como ele estava ontem, a gente podia partir para uma força, certo? Mas ele já tá lá em cima no box virando, ó. Tá? Então, o CHF entra nesse quadrante de fraqueza aí também. Certo? No H2, ó, ele fez o ciclo aqui, né? Aqui de baixa. Caiu mais um pouco e tá subindo, né? Tá subindo aqui, mas essa força aqui não... Aqui ela, né? A tendência é ela reverter para baixo, porque em H4 já tá lá em cima, ó.
Então ele tende E a cair. H1 também já. Oi? H1 já tá para baixo ali também. Tá? E o euro, né? O euro aqui no diário ele tá em tendência de alta ainda, né? De baixa, né? De baixa aqui, tá? O euro tá numa tendência de baixa. Tá lateralizado no H12, né? Em H4 ele subiu. Então ele tende a cair também aqui. Vamos ver aqui no H2, ó, ele tá querendo subir no H2, o euro, né? Mas ele já tá aqui em cima em H4, né? Ele tem espaço para pegar, andar ainda tem, mas ele já meio que tá numa resistência dele dos últimos dias, tá vendo isso? Tá vendo isso, ó? Uhum. Né? Então não dá para ir de força de euro não, tá? Não dá para ir de força de euro não. Eu não diria que ele é fraco, mas também não vejo força para ele não. O euro eu vou colocar no meio aqui como neutro ali. Vamos pegar o GBP e o JPY. GBP, JPY, ó. JPY. GBP, vamos pegar, né? GBP corrigindo no diário. No H12 ele já tá dentro do box, né? No H8 aqui, né, ele tá dentro do box, meio que mostrando uma certa fraqueza aqui, né? Meio que lateralizando também. No H4 a mesma coisa, e no H2 ele tá caindo, né? Olha só. No H2 ele tá caindo aqui, ó. Então o que acontece? Geralmente quando faz assim, é aquela coisa que eu falei, né? Ele tá caindo aqui, então aqui ele tende a subir um pouquinho para ele cair, tá? Para ele cair mais. Então o GBP aí também, eu diria que vai para um ciclo de fraqueza aí. Agora vamos pro que o Wagner não gosta aí, postou aí. NZD USD. NZD ele tá em ciclo de alta, né? Tá em ciclo de alta, ele chegou no box já para correção. No H12 ele tá vindo corrigir. No H4 ele tá caindo. Ele tá caindo. E no H2 ele tá aqui embaixo. Ele tá fora do box. E no H1 ele tá subindo. Certo? Então a ideia é a mesma coisa do GBP que eu falei, só que no sentido inverso, né? Ele já tá virando aqui no H2. Então a ideia é ele vir aqui, descer mais um pouco e depois subir para pegar essa correção aqui de H2. Certo? E se o CAL é no NZD, vamos lá, o NZD eu tô vendo ele para seção de força aí. Vamos ver o USD. O USD já mostrando queda no diário, né? Vê que ele bateu na linha, ele tava em ciclo de baixa, ele bateu na linha do box e voltou a cair, né? No H12 ele tá fora do box para baixo, né? Só que no H8, ó, ele já tá subindo para correção e tá subindo no H4. Certo?
E no H2 ele está subindo, ó. No H2 ele está subindo, no H1 ele está vindo corrigir. Então o SD tende a fazer o que nós falamos aí. Igual o GBP lá, né? Ele vai vir aqui para eles... Aliás, ao contrário, né? Do GBP ele vai vir aqui para ele subir. Né? Porque H2 aqui ele está de alta, confluindo com H4 aqui. Tá? Então ele vai pegar essa correção aqui, ó. Certo? Então para mim o cal tá entre o NZD e o USD, só que eu iria de USD hoje. Eu iria de força de USD hoje. Hein, Júnior? Oi. O USD em H2 ali, você não acha que ele vem corrigir um pouco? Não, então, ele vai descer mais um pouco aqui, né, em H1, Vai. entendeu? Para depois ele reverter para ele subir, né, para seguir a tendência de H2, ó. Tá, vamos ver, vamos ver no H3. Em H4 ali tá ótimo. Tá subindo, tá. Ó. H6 também. H3. A minha visão é que o USD tá muito mais para call do que para o NZD. Sim, concordo. Concordo, porque em H3 o NZD tá bem para baixo e tá descendo aqui, ó. Né? Deixa eu voltar no H4 para ver. Ele tá descendo em H4 e tá descendo aqui, ó. Ele subiu e tá descendo agora, né? Então ele vai bater aqui. Ele vai bater aqui e ele vai descer, né? Tudo bem que talvez não com tanta força a queda dele, né? Por causa dessa correção aqui. Mas essa viradinha para cima é essa correção, né? Pode ser que ele bata aqui e ele desça, e essa viradinha aqui, como é vela que não fechou ainda, ela vire para baixo, né? Ou ele faça aqui um degrauzinho para ele cair mais aqui um pouco. Eu tô mais pro caldo USD mesmo. Caldo USD. Viu diferente, Vagnão? Viu diferente, Marco? Vi sim. Notei a diferença. Então assim, né? Aí o que eu faço agora? Eu tiro os prints, né? Terminando aqui a live, eu tiro os prints e mando pra mim. Ou mando no grupo lá e falo, ó, a nossa análise hoje foi força no USD. E aí, aí amanhã a gente vê, né? Se deu certo, se deu errado. Mas, e aí a gente avalia, opa, por que deu errado? O que eu li de errado, né? O que eu li de errado? Entendeu? Mas quando, por exemplo, assim, né, o Felipe tá no grupo ali, tem mais gente no grupo, é que os caras não... Tem cara que tem compromisso à noite, né, que faz aula, o cara não entra, né, mas o Felipe já tá analisando bem também, e aí ele... É aquela coisa, né, a gente, por exemplo, a gente tá num grupo aqui de 4 pessoas, né, então a gente tá olhando para a mesma coisa, só que as 4 pessoas vão enxergar coisas diferentes, né. Então, assim, o bom é isso, né? De falar, opa, não, ó, eu tô enxergando isso, será? Né? Então, assim, o meu tirateio, às vezes, é aqui no meio, né? Quando eu tô em dúvida em H4 e H8, eu mudo para H3. Entendeu? Para mim ver o que tá acontecendo em H3. Mas H3, assim, né? O que me leva a ver força no USD também? É esse padrão aqui que o meu indicador faz. Não sei se você já reparou nisso, Felipe. Ele veio para um ciclo de baixa, voltou para o box, veio para outro ciclo de baixa, né? Não veio nesse nível, ou não passou ele, e ele subiu. Ele quebra isso daqui, ó. Fundo mais alto que o fundo anterior. Chegou a reparar nisso já ou não? Não, ainda não tinha prestado atenção nesse detalhe.
Repara pra você ver. Tá, então assim, pra mim tá mostrando força no USD, né? Aí o que acontece? A entrada tem que dar uma refinada agora, né? Pra não passar muito calor, porque como ele tá descendo aqui, vamos ver M15, né? Ó, M15 ele já fez a correção tá e tá subindo, a entrada tá boa. Pra dar entrada na força do dólar, tá boa. É lógico, né? Consegue pôr o CAD de novo? O CAD de novo, sim. Cara, quando o dólar tá fraco, o CAD acompanha, e vice-versa, né? Só que o CAD tá caindo aqui em H2, ó. O CAD tá caindo em H2. É que o CAD aí, se por ver, tá mais com uma fraqueza, vamos dizer assim, tirando os talentos. Desculpa, aqui tem M15. Desculpa aqui, ó. Não, ó. O CAD tá subindo. O CAD Ele tá subindo. O CAD vai, né, mudando a minha análise aí. Olha só, né? A visão. Mudando a análise aí, o CAD vai acompanhar, né? H4 já começou a corrigir aqui junto com H2, ó. E aí o que acontece? Ele vai cair aqui mais um pouquinho para ele ir para força também, né? O CAD acompanha o dólar, né? Lógico, geralmente lógico que é numa proporção diferente, mas ele acompanha, né? Mas é cal no, assim, para mim é cal no dólar. E aí, Felipe, o que você acha? Eu enxergo a mesma coisa. O NZD, que o nosso amigo ali falou, talvez possa ser, mas eu acho que talvez demore um pouquinho mais, porque ele tem que fazer no H3, H4, ele tem que fazer a voltinha, né? Uhum. Ele tá para baixo, né? Ele tá bem para baixo ainda. Não que não possa, né? Porque às vezes... ele pode abrir o mercado e vir estouradão, né? Mas não é o normal, né? Ele tá em ciclo de alta, né? O que a gente fala, tá? O que a gente fala, né? A gente fala que quando ele vem para uma correção, ele tá em ciclo de alta. Só que ele tá querendo entrar num ciclo de baixa, né? Ele tá numa correção, então a gente diz, por exemplo, aqui em times maiores, né, que ele tá querendo entrar no ciclo de baixa. Tá vendo? Sim. Então, então é isso que tem que prestar atenção também, né? Aqui ele tá bem para baixo ainda. Então a tendência vai ser ele fazer isso daqui mesmo, né? Ó, ele vir aqui, descer mais um pouco, né? Aqui ele pode descer mais um pouquinho. E aí aqui sim ele pode virar para aí esse aqui começar uma correção também, né? H2. E aí depois isso daqui vira, né? Bem depois. Certo? Concorda, Vagnão? Escreve para mim aí. Concordo, discordo. Marco, concorda, discorda? Eu tô tranquilo. Ô Marco, Oi. eu vou parar de gravar. E você consegue compartilhar a sua tela aí? Não sei se você tá no computador. Tô aqui sim. Tá. Só me explica como é que eu compartilho aí. Tá, beleza. Deixa eu parar de gravar aqui então.